Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Aê, que sexta-feira, hein? Já começou com tudo e você aí de casa torceu, vibrou. Estamos na luta ainda, rumo ao Hexa, né? Muito bem, sexta-feira deliciosa e hoje aqui no programa Universo Mais tem muita informação para você aí de casa. Já ouviu falar sobre o Feng Shui? Pois é uma prática muito antiga que causa sucesso na vida das pessoas e já falaremos mais sobre esse tema. Falaremos também de uma palestra da Seishonoye que acontece em Araraquara e você aí de casa vai ficar por dentro, vai poder participar também, viu? E falaremos aqui no programa Universo Mais sobre as Libras, a linguagem de Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Olha que bacana, eu recebo a Eloá De Luca, que é estudante, né, da língua, e já ela nos conta muito mais sobre essa linguagem. Bora lá então começar o nosso programa Universo Mais? Roda! E eu já volto mostrando meu look de hoje. Tentei seguir aí, opa, a alcinha caindo aqui, as cores da bandeira, um colar verde, a blusa amarela, né? Para entrar no clima aí, no clima da torcida. Claro, meu look da loja Maria Antonieta, a loja da mulher versátil que gosta de se vestir bem. E aí na composição do look, um jeans básico, porém muito confortável, muito bonito. Então não perde tempo não, amanhã, sabadão, a loja fica aberta até às 17 horas. Hoje também, claro, horário comercial, loja Maria Antonieta. Muito bem. E como eu disse, nós vamos falar de uma prática que eu sou fã, que é o Feng Shui. É um antigo conjunto de técnicas de criação de ambientes harmoniosos, utilizado até hoje por muitas pessoas em todo o mundo para atrair o sucesso e a abundância. Para explicar melhor, eu recebo aqui a Gabriele, que é instrutora de Feng Shui. Gabi, seja muito bem-vinda. Eu já queria há um bom tempo trazer esse assunto aqui para o programa, porque eu vi alguns vídeos e é muito interessante. Como que o Feng Shui entrou na sua vida? Bom, primeiro, boa tarde a todos. O Feng Shui entrou na minha vida na maternidade. Então, quando eu virei a casa de alguém, né, quando estava gestando, essa coisa de ter que parar para cuidar da casa, para construir, foi aí que eu descobri o Feng Shui. Desde então, parece que eu descobri a minha missão de vida. Que bom, isso é muito importante mesmo. A pronúncia correta é Feng Shui. Na verdade, o jeito certo de se falar é Feng Shui. Então, só que o que eu sempre falo, que a gente tem que falar da maneira que a gente se sinta mais à vontade. Então, aqui no Brasil, a gente geralmente fala Feng Shui ou Feng Shui, que é a maneira que eu gosto de falar. Sim. E para explicar melhor para o público de casa, o que é o Feng Shui? Feng Shui, então, é uma arte milenar chinesa que trabalha com harmonização de ambientes. Então, Feng significa vento e Shui significa água. Então, Feng Shui, que eu sempre falo, que o vento, ele corre no céu e a água, ela corre na terra. Então, Feng Shui é essa arte que estuda as forças que vêm do céu e as forças que vêm da terra. E nesse estudo, a gente tenta trazer o equilíbrio para dentro das nossas casas. Esse é o objetivo, harmonizar nossas casas. Certo. E de quais maneiras eu posso harmonizar a casa? O que a gente faz? Então, nas consultorias, por exemplo, eu sempre visito a casa dos clientes e proponho que a própria pessoa faça uma leitura da casa. Então, o que eu sempre falo? Que a casa ela é uma extensão do nosso universo interior.
Então, tudo que eu coloco na minha casa, de alguma maneira, é algo que reflete o que eu estou sentindo por dentro. Então, a primeira coisa é observar a casa e perceber se a minha casa está de acordo com o que eu sou, com o que eu sinto. E aí, o Feng Shui tem várias maneiras de corrigir energeticamente os ambientes, através da disposição dos móveis, através das cores, através de objetos, né, que representem determinados elementos. Eu acredito que nós tenhamos algumas fotos. Tá no ponto? Vamos soltar então para explicar um pouco melhor? Olha aí, o que é? Essa imagem é um baguá. Então, um baguá, ele é um mapa energético que, quando aplicado na planta baixa da casa, ele me fala que área da casa corresponde a determinada área da vida. Então, eu fico sabendo, por exemplo, aquele quartinho da bagunça da casa. Que área da minha vida será que ele corresponde? E a hora que eu aplico o baguá, ele me conta. Que interessante. Eu posso fazer isso com todos os cômodos? Com todos os cômodos. Então, geralmente, eu aplico o baguá na planta toda. E aí as áreas são a área da família, a área relacionada à espiritualidade, relacionada ao sucesso, ao reconhecimento. E todas essas áreas, elas... De onde vem isso, né? Vem da observação da natureza. Então, onde o Sol nasce, por exemplo, é aquela energia expansiva, aquela energia mais yang. Por isso que é relacionado à área da família. Sem o Sol a gente não está aqui, sem a família também não. Sim. Então, nessa área da casa, a gente tem a maneira correta de ativar. O elemento correto de ativar. Olha aí, mais algumas imagens. Isso. Essa é a imagem de uma bússola, então nas consultorias eu uso a bússola, eu vou até a casa da pessoa, eu acho onde é o norte magnético e através dessa posição é que eu faço a aplicação do baguá. Olha, que interessante, hein? Nós temos mais algumas fotos? São essas? A gente vai colocando aí. Aí, essa imagem é bem interessante porque dá para perceber a hora que eu aplico o baguá, o desenho que fica a casa. Então, essa é a planta e as áreas que foram definidas, né, conforme a posição. Então, na verdade, não é uma coisa já pronta, né? Não, olha, a almofada tem que ficar assim, a gente tem que trocar por cor tal. É primeiro feito um estudo, de acordo com a planta daquela casa. Exatamente. Porque às vezes a gente vê na internet algumas receitas prontas. É verdade. Né? Na área X coloque a cor vermelha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada casa é única, né? Como cada pessoa. E às vezes a pessoa ela mora em determinada casa que tem determinado problema, digamos assim, porque aquela pessoa precisa passar por aquilo. Então não tem como trabalhar com regras prontas. Por isso que o estudo é muito importante. Sim, você tem razão. Essas receitas prontas, eu já tinha ouvido falar, por exemplo, deixar pedras da cor dourada ou amarela na sala que traz prosperidade, algo assim. Tinha ouvido falar também que o lixo do lado do fogão não é bom, né? Não traz uma energia legal para o ambiente. Faz sentido? Faz. Ou... Em relação às pedras, outra coisa é que o Feng Shui ele acaba sendo a acupuntura da casa. Então você imagina que você vai no acupunturista, ele põe a agulha e desobstrui o fluxo energético. O Feng Shui é a mesma coisa, então eu vou na casa, faço um ajuste e acabo desobstruindo ali alguma estagnação energética. Então o uso dos cristais ele atua nesse sentido. Então pedras que trazem a prosperidade, que trazem a tranquilidade, enfim, tem uma infinidade de pedras. E eu sempre falo que o que vale muito é a intenção. Né? Então, mais do que você seguir a receitinha pronta, é você seguir essa intuição. E do lixo, para os chineses, o fogão é relacionado ao cofre da casa. Por que o cofre? Porque é o lugar de onde vem o alimento, de onde vem a nossa energia vital. Então, se do fogão vem a energia vital, vem-se o dinheiro também. Então, eles associam o fogão ao dinheiro. E quando a gente coloca o lixo o lixo é aquela energia que já foi, né? É o resíduo. Então, por isso que não é legal colocar o lixo perto do fogão. Olha que interessante, hein? E também ouvi falar que não é legal você ter a cabeceira da cama virada para o lado ou encostada na parede com o banheiro, que divide o quarto do banheiro. Isso é bem interessante de falar porque o quarto é o lugar que nos abastece, né? Onde a gente recompõe as nossas energias. Quando a gente tem a cama paralela, atrás da parede, onde tem o encanamento do banheiro, não tem problema se o banheiro é atrás da minha cama, mas o problema é quando o encanamento. Porque o esgoto, essa energia do cano é uma energia que drena, ela vai para baixo.
Então imagina que você dá a descarga, aquela energia desce. E quando eu durmo, quando a minha cabeça dorme nessa mesma parede, onde é a parede do cano, a minha energia vai para baixo também. Então isso muitas vezes acaba trazendo doenças, né, várias patologias, e às vezes é só a pessoa mudar a cama de lugar para evitar isso. Uma coisa que os antigos falavam também, às vezes vem até do Feng Shui, é que não pode também a cama ser virada com os pés para a rua. Isso também está dentro do Feng Shui? Eu sempre falo que também cada caso é um caso. Porque a posição da cama, a gente sempre tem que considerar vários fatores. O que é importante? Considerar a cabeceira. Então, de preferência, atrás de uma parede sólida. Evitar que a cabeceira da cama fique voltada para uma janela, que fique embaixo de uma janela. E também virada para os pés, para a rua ou então para a porta. Porque da rua e da porta vem um Qi, que a gente fala, muito alto, muito acelerado. O Qi é a maneira que a gente classifica a energia. Então, quando eu durmo com os pés, às vezes, virados para a rua ou para a porta, pode ser que o meu sono não seja tranquilo. Porque a gente não está vendo, mas tem um fluxo de energia vindo dali, daquela direção. Então, é por isso que a gente faz essas relações. Mas é melhor você dormir com o pé virado para a porta ou para a rua do que dormir com as costas na parede do encanamento do banheiro. Agora, Gabi, não adianta nada eu fazer todo um estudo, né, modificar toda a minha casa, deixar tudo lindo, maravilhoso, de acordo com o Feng Shui, com os estudos, mas aí as atitudes, a harmonia daquela casa também não ser condizente. Exato. Né? Eu li uma vez e acho que é muito válido, a partir das 8 horas da noite, das 7, 8 horas da noite, abaixar um pouco o tom de voz, televisão também um pouco mais alta, ou tentar já desligar os televisores, e tentar manter um diálogo legal, sem xingamentos. Não assistir também esses programas sensacionalistas, que isso traz uma energia muito carregada para o lar também. O que acontece é que as paredes têm memórias, né? Então a gente fica, às vezes, quando tem muita briga, xingamento na casa, ou você vê esse tipo de programa, acaba ficando impregnado aquilo ali. E outra coisa que eu sempre falo também é que o mais importante é você se conectar com a casa. Antes do Feng Shui, ou enfim, da decoração, da organização, o mais importante é você se ver na sua casa. Então, você olhar para a casa e se enxergar de alguma maneira. Peraí, eu me vejo na minha casa? Ou eu estou seguindo o modismo, né? Que às vezes acontece. Sim, ou até eu sinto vontade de voltar para minha casa. É um ambiente gostoso, onde eu me sinto acolhida. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente nem tem vontade de chegar em casa. Ou muitas vezes, muito pelo contrário, é aquele cantinho, é o lar realmente. Te acolhe, Eu acho que a casa em harmonia é isso, ela te abriga, te acolhe. Né? Tem algumas outras dicas, Gabi, que você pode soltar aqui pra gente? Eu acho que a dica mais importante é parar, então, observar a casa e tentar se conectar de alguma maneira com o que você é. E renunciar, abrir mão do que não é mais necessário. Então, vê o que você tem que você não usa, vê se tem objetos quebrados. Excelente. Como está a iluminação, se está claro demais, escuro demais, se tem luzes queimadas. Fazer aquele check-up e tentar se conectar com a casa. Exato. Tudo isso amarra, né, Gabi? Então, às vezes, aquele monte de roupa que não usa mais... Porque são pequenas coisinhas do dia a dia. Além de deixar aquela energia estagnada... Também tem a questão de, muitas vezes, você perder tempo no meio de tanta coisa, né, que você não usa mais. Ou isso acontece muito no guarda-roupa e no armário da cozinha, com aquele monte de pote, às vezes pote que nem tem mais tampa. Enfim, são detalhes que fazem a diferença. Exatamente. Né? Então, tirar nem que seja um cômodo por semana e fazer esse check-up. E lembrar que essa energia estagnada, em alguma área da sua vida, ela vai estar afetando. Então, que área é essa, né? Acho que parar para se observar também. O que precisa mudar? E o que eu acho muito interessante, Gabi, é que ultimamente, independente de religião, todo mundo fala sobre energia e acredita nessa questão energética mesmo que a gente tem e é cientificamente comprovado, né? Às vezes quem não entende muito, mas sabe quando você chega num lugar
e se sente bem? Se sente leve? Pois é, esse lugar tem uma energia boa, tem uma energia onde você recarrega a sua energia. Ou então o contrário também acontece, lugares que a gente chega e já quer ir embora, tem vontade de ir né? embora. Não consegue ficar ali e sai pesado. Isso é energia. Exatamente. Então, acho que é tudo muito válido, né? O Feng Shui tá aí para também melhorar a vida das pessoas. Para melhorar e para trazer de volta essa conexão com a natureza. Porque vento e água é isso, né? É a própria natureza. Falando em natureza, já que a gente tem 2 minutinhos, Gabi, as plantas em casa também são importantes? São muito importantes. Porque elas têm, além dessa função de purificar o ar, elas também trazem esse aconchego, essa proximidade com a natureza. Então, quanto mais plantas, melhor, desde que você goste Cuide, e cuide. né? Exatamente. E só tomar cuidado com aquelas plantas, às vezes de proteção, em alguns determinados pontos da casa. Como, por exemplo, espada de São Jorge, Isso, espada comigo de São ninguém Jorge, pode. Comigo ninguém pode. Eu sempre falo que na entrada da casa a gente tem que ter plantas que deem as boas-vindas, que atraia as boas energias. Tem razão, né? Porque você entra já numa casa que tem pé de pimenta, comigo ninguém pode, Isso. fala, nossa, Você né? já fala, nossa, aqui tem que entrar protegido. Então, sempre na entrada... Com aquela plantas pessoa que vive na defensiva, né? Achando que todo mundo tem inveja, achando... Espada de São Jorge. São super bem-vindas essas plantas, são importantes. E muito quais são as importantes. plantas que dão boas-vindas aos visitantes? Eu sempre falo que plantas com flores. Todas as plantas com flores, aquelas plantas que atraem borboletas, beija-flor, são as melhores. E aí você olhar a posição da sua casa, essa questão da luz, qual é a melhor planta para o determinado tipo de luz que você tem na entrada da casa. E essa energia que a gente está falando só vale para as plantas naturais, né? Para as plantas naturais. A gente vai trazer então aqui uma para o estúdio, tá bom, gente? Arranjos, às vezes a pessoa ela não consegue ter a própria planta dentro de casa, mas ela sai para dar uma volta no quarteirão, pega uma folha de uma planta, outra uma flor, e ela monta às vezes um arranjo tão simples e aí a casa já transforma. E aqui no nosso cenário, faria alguma mudança, Gabi? Eu acho que trazer mais elementos vivos, que remetam mais à natureza. Então, na hora, por exemplo, de pensar em textura, de repente uma textura que imite mais a natureza, uma folhagem, uma palha, flores naturais. Muito bem. Iremos pegar essas dicas, Gabi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você perceba as diferenças. Ah, sim, com certeza. Ó, vamos providenciar mais verde aqui para o nosso estúdio. É isso Muito mesmo. obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Eu que Um prazer agradeço. conversar com você. E até a próxima. Até. E olha, chegou aquele momento especial, a hora de falar da Vila Copos. Afinal, a vida é uma festa. Então, estamos num momento de comemoração, Copa do Mundo, festa junina. E você aí de casa, quer decorar a sua casa para curtir com a família, com os amigos ou então o seu estabelecimento comercial? Com os enfeites da Copa, como nós temos ali, né? Na abertura do programa nós mostramos. Ou então, com itens aí de decoração de festa junina, vá correndo para Vila Copos, viu? Além disso, também tem todos os itens para você fazer as comidas típicas, as bebidas típicas também, amplo estacionamento, localização muito fácil, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. E agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com muito mais universo para você. Acredita, desacredita, só. Boa música, Tem samba que a gente tem que cantar e não tem jeito. ótimas companhias. Fico muito honrado de estar aqui, eu adoro esse programa. Domingo, 11 da manhã. E vamos fazer samba, né? Diogo Nogueira te convida para um samba na Gamboa. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats, 100% natural. Prats.
Suco Prats é da fruta para o copo. A natureza em toda a sua força criadora e poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6 da tarde. Se você está procurando uma boa desculpa para vir a Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde, comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. O futebol é um esporte de emoções. E o cartão verde contribui para que ele continue sendo tudo isso. Cartão verde. Toda quinta, 10h30 da noite. Olha, a gente está nesse clima gostoso aqui no programa, né? Falamos do Feng Shui e agora nós vamos falar da Seishonoye, que é um ensinamento de amor que prega que o ser humano é filho de Deus e que o mundo da matéria é projeção da mente. Também nos revela qual a nossa verdadeira natureza. Teremos palestra sobre a Seishonoye aqui em Araraquara e para nos dar mais detalhes, eu recebo aqui o Narciso Zanin e também o Luiz Sérgio Kawakami. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que vocês explicassem para o público de casa o que é a Seishonoye. Bom, Seishonoye, ela pode ser vista de duas maneiras, né? Como religião ou como filosofia de vida. Como religião, se alguém quiser abraçar como religião. E filosofia de vida, porque na Seishonoye nós não temos sectarismo religioso, né? Então qualquer pessoa de qualquer crença pode frequentar a Seishonoye, né, com a gente, se aprimorar. A maioria das pessoas que vêm até nós de outras igrejas falam assim, pô, estou compreendendo melhor a minha fé, né? Se ela quiser retornar para a sua igreja, tudo bem. Se ela quiser continuar com a gente também, tudo bem, sem problema nenhum. E até continuar com as duas? Sim, também, né? não tem problema nenhuma, né? A Seishonoye, ela foi fundada, né, a partir da publicação de uma revista que chamava Seishonoye, né, pelo professor Masaharu Taniguchi, no dia 1º de março de 1930. A princípio ele não achava que esse movimento fosse ficar tão grande, né? A intenção dele era, porque no princípio da vida dele, ele encontrou muitas dificuldades, né? Ele foi uma pessoa muito doente, né? E ele via muitos sofrimentos, mais ou menos assim como o Buda, né? Que quando ele saiu, né, do palácio do pai dele, e constatou que existia morte, existia envelhecimento, que existia doença. O Masaharu Taniguchi também, apesar de não estar enclausurado em nenhum lugar, ele queria a explicação porque desse sofrimento das outras pessoas. Então ele foi uma pessoa que até a publicação dessa primeira revista, ele estudou muitas religiões, né, tanto orientais como ocidentais, né, as antigas, né, e as atuais, para encontrar, né, o porquê disso. Até que um dia ele tem sonhando, ele tem um despertar. E esse despertar, ele fala assim, a matéria não existe, o corpo não existe, né, a doença não existe. Tudo que existe é somente Deus. Né? Aí a partir desse primeiro enfoque, ele desenvolve toda a filosofia. Bem, e essa revista que existe até hoje, podemos mostrar aqui? Essa é uma das revistas, né?
Vou mostrar? Te mostra aqui pra gente. Ela é uma publicação mensal? Mensal. Existem 3 revistas. Essa dirigida aos jovens, que é o Mundo Ideal, a dirigida aos fraternos, né, em geral, que é os homens, né, que é Fonte de Luz, e a outra revista, a Mulher Feliz. Todas são mensais e tem público-alvo, apesar de que todo o conteúdo serve para qualquer pessoa. Certo. E vocês estão trazendo para Araraquara uma palestra. Qual vai ser a temática? Qual que é a intenção? Hoje nós teremos um evento aqui em Araraquara com... que acontece hoje? Acontece hoje, às 8 horas, na regional aqui de Araraquara. Nós vamos passar o endereço. E promovida é uma conferência feita por um preletor que é aspirante da sede internacional, cujo tema é uma vida de paz, saúde e prosperidade. É o que todo mundo deseja. Então, as pessoas pregam, todo mundo que desejam isso, correm atrás disso. E, na verdade, às vezes as pessoas acham que isso é uma dificuldade de se conseguir, porque o destino a levou para uma dificuldade. Na verdade, não é nada disso. Nós é que traçamos o nosso próprio destino, né? Nós fazemos o nosso destino. E o destino que Deus nos deu a oportunidade, nós temos um destino maravilhoso, de acordo com o que a nossa mente nos guia. Mas parece que está intrínseco no ser humano achar que a gente está aqui para sofrer. Sofrer, exatamente. Né? E por isso que o próprio Luiz Sérgio disse, não existe, o homem não foi criado para sofrer. Foi criado para ser feliz. Se acaba acontecendo algumas coisas que acabam ocorrendo sofrimento, a gente tem que aprender com isso, crescer com isso. São as dificuldades que fazem as pessoas se elevarem espiritualmente e fazer com que elevem o seu sentido da vida, porque é o polimento que ela vai ter por uma mente espiritualizada e mais direcionada às coisas boas. Porque, como você disse, é muito fácil as pessoas ficarem reclamando e não tomarem uma iniciativa de se fazer alguma coisa para melhorar. Ela tem que ter certeza que ela é capaz. E essa filosofia, esse movimento, estimula as pessoas a buscar, a corrigir seu destino e saber que lá na frente tem somente coisas boas. O homem foi criado com perfeição. Se ele vive em ilusão, ele tem a oportunidade para despertar para uma vida mais feliz, mais próspera, de acordo com a sua própria correção da sua mente. E ela que vai traçar o seu destino. Sim. Narciso, como que a Seichonoye entrou na sua vida? Olha, já faz mais de 25 anos que conheço a Seichonoye, veio por acaso. E as coisas... Interessante que dentro da nossa própria empresa, nós começamos um dia a achar que devia ter algumas reuniões de mais do lado espiritual, dos negócios, da união da diretoria, etc. E tive a oportunidade de a gente ter uma coordenação por um bom tempo, e mensalmente uma palestra sobre esse tema. E acabei me envolvendo, minha esposa muito mais na frente do que eu, sou participar, e hoje a gente está envolvido e acho que nunca é tarde para as pessoas também buscarem um momento para isso, né? Apesar de nós sermos uma família religiosa, da religião católica, no entanto, trouxe um aprimoramento no conhecimento da própria religião que se tinha. Sim. E o que a Seichonoye nos orientou, nos disse, e vamos descobrindo cada dia as coisas novas, com certeza. E mais respostas, né? Às vezes Sempre. A gente tem tantos porquês. Isso. A religião tem gente que pensa que não tem que estudar, mas é um constante estudar. Você não estuda, você não evolui também, né? Faz parte da evolução espiritual você ter mais conhecimento, né? Bom, e o evento de hoje é para quem quer conhecer um pouco mais. Então, o preletor é o Enio Masaki Hara. Como eu disse, ele é um preletor aspirante da sede internacional, né, do Japão. Ele é japonês. Aliás, ele tem uma boa parte da vida dele aqui da região de Araraquara. Ele conhece, gosta daqui, já não é a primeira vez. Ele nasceu. Ele é natural de Araraquara. A infância dele foi aqui, ele tem muito orgulho de estar aqui. E ele está fazendo essa série de seminários, não só aqui em Araraquara. Ele fez ontem em Descalvado, faz hoje à noite aqui, amanhã faz durante o dia aqui em Monte Alto, né? Monte Alto. À tarde, à noite. Às 14h30. E em Ibitinga às 20 horas. No domingo faz de manhã em São Carlos e à tarde faz em Matão. Então,
Em toda a região. É porque é regional, porque Araraquara é regional dessas cidades todas que nós dissemos. E a regional aqui em Araraquara é na Avenida Jorge Haddad, 1150, aqui nos altos da vila mesmo. Então quem às vezes não consegue ir hoje, né, nessa palestra... Tem sempre as atividades lá. Tem dias fixos das atividades? Terça-feira, de terça às 8 horas da noite, quinta-feira à tarde e todo domingo, que é o domingo da Seitonoê, cujo tema é nacional, o único tema que se faz a palestra, todo domingo de manhã a partir das 9 horas. E também, para quem não tenha essa disponibilidade, né, de ir até a regional, hoje na internet a gente tem aí inúmeras palestras dos melhores preletores, né, que se encontram na sede central fazendo palestras, assim, de diversos assuntos, né. É bem fácil, só você digitar no YouTube Seitonoê, que aparece assim. Assistir alguns vídeos para conhecer um pouco mais. Bastante vídeos, palestras, importante. E toda quarta-feira também nós temos um local apropriado para uma aula virtual que é feita toda quarta-feira como curso onde você estuda uma coleção, chama-se A Verdade da Vida, feita pelo mestre Masaharu Taniguchi, em que um preletor também da sede internacional, ele também faz toda quarta-feira à noite essa aula via aula virtual, né, via internet. E nós temos um local próprio para isso. O importante é que nesse evento de hoje, as pessoas vão contribuir com R$20 e vão ganhar um livro também do mesmo autor da palestra, cuja autoria é o preletor que fará a palestra hoje. E terá um momento de perguntas, terá um momento de autógrafos, enfim, um momento de confraternização. E aqueles que não conhecem Seitonoê terão a oportunidade também de conhecer o local e compartilharmos aí dessa. Para quem quiser adquirir esse convite, tem o custo de R$20, mas ganha um livro. Isso, ganha um livro no momento. Como tem um telefone, tem um endereço? O telefone então é Avenida Jorge Haddad, 1150. E o telefone é 3339-4424. Mais uma vez, o telefone? 3339-4424. E hoje a palestra vai ser no local dos encontros mesmo, aqui na Vila Xavier. É onde é a sede da regional, que temos o local apropriado para isso. Certo. Eu vi que você trouxe aqui. Trouxe para você, temos o convite também, né? Só depois preencher. Temos o livro que vai... O livro que vai ser... Ai, muito obrigada. Que vai ficar para você. De Bem com a Prosperidade. É, isso aí. Olha aí. Que às vezes, né... Às vezes a gente escuta falando sobre a materialidade, mas... A gente tem que ser próspero, não é só questão financeira, não, é tudo. É mente próspera. Exato, na Seitonoê... A consequência. Esse é o preceito diário de 2018, para você pôr na tua mesa. Cada dia você tem uma mensagem. Vou ler, vamos ver, vou ver uma mensagem aqui para já passar para o pessoal de casa. Do dia de hoje, né? Então... Pegar já do dia... Vamos lá. Apesar de aqui teve a alegria das vitórias do Brasil, mas vamos... Pois é, já começamos bem aí o final de semana, sexta-feira. Hoje é 22, então hoje é dia 22. Vamos lá, dia 22. Este mundo é um palco para expressar a perfeição de Deus. Olha que lindo. Vamos ver, depois tem uma outra mensagem também. Olha aí. E quem for lá hoje também pode adquirir. Temos a livraria, tem diversos livros, diversos títulos que interessam. Estamos lá à disposição também, os projetores, para atender as pessoas e orientar se for preciso e participar conosco dessa atividade. Será muito prazer. Sérgio, Narciso, muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos essa abertura que você nos dá de fazer essa divulgação. Só uma última vez, o convite estenda para o público de casa, quem ainda perdeu alguma informação. O convite é R$20, com direito ao livro e das pessoas... As palestras, a confraternização que tem depois. O livro, a palestra, são 2 palestras e é um momento de se encontrar também com
um mundo um pouco diferente do que nós vivemos, com certeza. Tenho certeza que vai ser muito bom. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, agora tem um recado muito especial para você aí de casa. Quem assistiu a matéria da Volo Beleza, uma matéria super bonita, quem ainda não pôde ver na íntegra, tem lá na página Daniele Marques. O salão é um espetáculo e traz um conceito de beleza descomplicada. Olha só, é um conceito diferente que chega em Araraquara para revolucionar o seu dia a dia, te deixando linda sem precisar marcar horário. Sim, pois é, você ouviu direito mesmo. Não precisa marcar horário. Profissionais renomados na parte de cabelo, manicures, além de tratamentos diferenciados, tá? Aliás, o colorista da marca Kilne, Leandro Peloy, começa a atender na Volo, tá? Então, agende o seu horário lá com o colorista, porque na verdade, ele sim vai em horários diferenciados, tá? Então, você tem que ligar, marcar o seu horário. Mas para fazer unha, corte, escova, hidratação, a hidratação da Kilne, que é fantástica, você não precisa marcar horário. É só chegar. Também fica aqui na Vila Xavier, tá? E olha só, aqui, lá na Volo, o seu pet é super bem-vindo, viu? Então, você pode se embelezar e levar aí o seu pet junto. E uma dica, entre lá no Facebook, no Instagram, só você encontrar Volo Beleza, sempre tem promoções imperdíveis, tá bom? Vá para a Volo e descomplique! A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais universo para você. Missa das Bênçãos, todo domingo às 7 horas, com a apresentação do Padre José de Dourado. Tem tudo de bom, tem o melhor atendimento. Aqui você abastece qualidade. Tem tudo de bom, tem conveniência. Tem o melhor pão quentinho da cidade. Totale Alto Posto, Totale Alto Posto, Totale Alto Posto, Totale Alto Posto. Avenida 36, esquina com a Rua 5. Qualidade Petrobras. Totale Alto Posto, Totale Alto Posto. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Polêmica. Pode pôr o Romário nessa lista. Pode colocar o Romário. Tá louco. Que isso, rapaz? Informação. Esse jogador, ele gravou o rapaz tentando suborná-lo. E muito bom humor. Você é especialista mesmo, derrubou um já. O esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes. De segunda a sexta, às 7h45 da noite. Painel Paulista Esportes. Apoio cultural. Águia Branca. Mais energia para a vida. Florestana Paisagismo. 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. A CIA, associe sua empresa e utilize nossos convênios e benefícios. Saúde é algo tão importante que a gente não pode esperar. E quando a gente pensa em saúde, lembra logo da Unimed. Também, com o maior hospital particular da região, mais de 500 médicos cooperados, serviço de urgência 24 horas e de prevenção como Univida. E ainda tem SOS 24 horas e atendimento de emergência em todo o Brasil. Venha para a Unimed até 30 de junho e ganhe desconto de 20% em todos os planos. Quem tem Unimed sabe, no final das contas, não tem comparação. Unimed Araraquara, cuidar de você, esse é o plano. Alegria, descontração e muita análise sobre as partidas do Brasil. Os Filhos de Putin. Nesta sexta, 10h30 da noite, tudo sobre Brasil e Costa Rica. Você não pode perder. De volta com o nosso programa Universo Mais. E já que estamos nesse clima gostoso aí de vitória do Brasil, nós vamos falar no nosso quadro Mais Digital de hoje sobre como bombar a sua empresa nessa época de Copa. Pode soltar o vídeo. Oi, gente. Bem-vindo mais uma vez ao Mais Digital. Você deve estar estranhando a nossa roupa hoje, né? É que hoje o assunto vai ser futebol. Vem com a gente. Copa do Mundo chegando, Brasil em campo, e o que a internet tem a ver com isso? Tudo! É hora de colocar seu time em campo, ou melhor, a sua empresa na internet e aproveitar o momento.
Para isso, a gente vai dar 5 dicas, tipo o Brasil, pentacampeão, para você vender nesse momento. Então vamos lá, dica 1, conheça os seus concorrentes. Você conhece os seus? Um bom técnico analisa o time adversário muito profundamente e a partir daí ele define a estratégia para cada jogo. Na internet chamamos isso de análise competitiva, onde olhamos o que cada um dos seus concorrentes faz e analisamos a sua presença online. E a partir daí a gente define a melhor estratégia para a sua empresa. Dica 2, tem um site confiante. Um time sem confiança, ele pode perder uma partida mesmo antes de entrar em campo. A confiança que cada jogador transmite e impõe durante a partida pode fazer com que eles ganhem o jogo. O site também tem que ser assim, confiante. Como está o seu site? Quando alguém o visita, as informações passam confiança, credibilidade, é fácil de navegar e a gente consegue encontrar as informações corretas do produto ou serviço que você vende? Pense bem, se tudo isso acontece, você já tem meio caminho para o gol. Dica 3, envie e-mail marketing. Como no futebol, cada time tem um lugar certo de fazer gol. Se alguém faz gol contra, perde a credibilidade. Então, quando você for enviar seu e-mail, crie uma lista boa e confiável. Não compre listas, elas podem te trazer muitos problemas. Fazer o seu site sair do ar ou seu e-mail parar numa blacklist. Dica 4, tenha presença em redes sociais. Assim como a torcida interage e motiva os jogadores, na rede social é bem parecido, pois a gente tem compartilhamento de ações e interação. Imagine que a sua rede social é como um grande estádio. É neles que os torcedores vão cantar, gritar e comemorar o gol. Na rede social, quando as pessoas interagem com a nossa marca e gostam, elas passam a seguir, interagir e compartilhar informações com até outros possíveis clientes. Dica 5, trabalhe sempre com bons profissionais. Um técnico de futebol, quando ele vai escolher o time, ele define muito bem as qualidades que ele quer para cada posição, porque ele tem um objetivo claro, que é ganhar o jogo ou ganhar o campeonato. Quando o assunto é marketing digital, tem que fazer a mesma coisa. Trabalhe com bons profissionais que conheçam muito bem o que eles vão fazer. Porque, afinal de contas, ele está falando da sua marca, da sua empresa. E com certeza você quer vender mais e conquistar novos clientes, não é isso? Depois dessas dicas, vamos para a pergunta? Dessa vez a pergunta veio do João Paulo de Matão. O João Paulo quer saber se ele pode fazer um Facebook sem contratar uma agência ou um profissional de marketing. Obrigada, João Paulo, pela pergunta. E preparado para torcer? Bom, vamos para a sua resposta. Sim, é possível fazer um Facebook sem você contratar um profissional da área. Só fiquem atentos a algumas coisas. Estude muito antes de começar a preparar a página da sua empresa. Entenda da ferramenta e se mantenha atualizado. Lembre-se que o Facebook tem muitas regras e se você infringir alguma delas, você pode ter sua página até suspensa. Outro ponto é que a ferramenta muda constantemente. Desde o começo do ano até agora, nós já passamos por mais ou menos 5 mudanças. Então, mantenha-se atualizado para que a sua página passe credibilidade para o seu público. É isso aí. E aí, gostou das dicas? Então agora é só marcar um golaço na divulgação da sua marca na internet e sair para comemorar. E para isso, conte com a gente. Por hoje é só, sem prorrogação, sem pênaltis. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Olha só que interessante, hein? Um beijo para todos da WSI. Aliás, você que tem sua empresa, ainda não tem a sua página bem engajada? Procure a WSI, viu? A minha página, Daniele Marques, depois entrem lá, curta a página, porque, aliás, vocês acompanham tudo que acontece aqui no programa Universo Mais através da página Daniele Marques. Ela é cuidada pela WSI e, olha, eu estou amando. Então, dou essa dica para vocês aí de casa, né? O Facebook, ele é muito importante, o Instagram também, e dá uma baita visibilidade para a sua empresa. Então, toda sexta-feira, nosso quadro Mais Digital, com dicas importantíssimas para você. Olha, você sabia que a linguagem de sinal, a linguagem de sinais, ela é a segunda língua oficial do Brasil? Pois é, para conhecer um pouco mais, junto de você aí de casa, eu recebo a Eloá de Luca, ela que é estudante do 2º ano, né, de linguagem brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Eloá. Muito obrigada pelo convite. E me fala uma coisa, o que te levou a estudar a língua Libras? Olha, vou ser bem sincera, eu fiquei tentando um outro curso lá na UFSCar e eu não passei. Então eu precisava de uma segunda opção. E aí eu procurando lá no SISU, eu vi o curso TIUSP, que é esse curso. Eu agora estou no 2º ano, né?
que é um curso de tradução e interpretação em Libras e também língua portuguesa. E eu me encontrei, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Foi amor à primeira vista por esse curso. E estudar, estar ali. Lá no curso nós temos professores que são surdos, então o corpo docente é composto por surdos. E no dia a dia, assim, ter aula em língua de sinais, estudar essa língua mais a fundo, conhecer a comunidade surda, é muito importante e só acrescenta, assim. Eu imagino. E você me falou um dado muito interessante, que só em São Carlos, a população de surdo-mudo de 9 mil pessoas. Isso, não tenho certeza, assim, o pessoal de casa pode mais corrigir. Aproximado. Mais ou menos esse número. Então, em São Carlos, assim, a língua de sinais, ela é muito valorizada, né? Aqui em Araraquara a gente tem a comunidade surda, lá também, e em cidades vizinhas a gente sempre tem, em Ribeirão Preto. Então, nós ouvintes podemos participar da comunidade surda, ir nos eventos, ter mais contato, né, com a comunidade, com essa língua. Agora, Eloá, as escolas, principalmente as escolas públicas, estaduais, enfim, elas estão preparadas para esses alunos, para essa população? Não estão. A língua de sinais, ela ainda ela enfrenta muitas barreiras, né, no dia a dia. E o ideal é que essas escolas tenham um ensino bilíngue, que tenha tanto a língua portuguesa quanto a língua de sinais. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, o ideal é que essas escolas, elas contratem, né, o profissional, o tradutor e intérprete, e que esse profissional, junto com o professor, consigam passar as informações para esse aluno, porque imagina uma sala de aula com a maioria ouvinte e 1, 2, até 3 alunos surdos, é muito complicado. Então, Sim. o profissional ele precisa estar presente e ter essa parceria com o professor. Exato, é impossível absorver, né, o conteúdo sem que tenha um intérprete ali em sala de aula. Sim, muitas vezes ele perde, né? O professor segue com a matéria e o aluno acaba ficando perdido. Talvez um conceito que para nós seja simples precisa ser retomado e explicado, porque pode ser que antes dele estar ali naquele momento ele já não tenha, né, contato com aquelas informações, então o profissional ajuda muito, é muito importante. Eloá, e você como estudante, são quantos anos o curso? 4 anos. É um curso de graduação, é bacharel, e a gente estuda tanto a tradução, então, do português, da língua portuguesa para a língua de sinais. E se alguém se interessar, por exemplo, em traduzir um texto em língua de sinais para o inglês, do inglês para a língua de sinais. Olha que interessante! A gente tem tradução e interpretação, que a interpretação acaba sendo mais ao vivo, assim. Então, você participar dos eventos e fazer essa interpretação ao vivo. Então, requer muito conhecimento, repertório, por isso que é tão importante a gente estar sempre em contato com essas pessoas e dentro da comunidade surda, né? Entender a importância dessa língua. O que eu achei também interessante que nós estávamos conversando aqui nos bastidores é que de região para região muda, né? Assim como o sotaque muda, a linguagem também. Sim. Por exemplo, aqui em Araraquara, São Carlos, Bauru, cidades próximas, nós temos o nosso sotaque, as nossas gírias. Então, se nós... Acha? Né? Então, se a gente for pensar na língua de sinais, a mesma coisa. Em São Paulo, capital, em que a população... Pô, meu! A população é maior, as gírias totalmente diferentes. Então, se eu for conversar com um surdo lá de São Paulo, pode ser que ele comece a conversar comigo e eu não entenda nada. Porque ele vai usar sinais diferentes que ele usa lá, que está acostumado lá. Essa questão mesmo da gíria, né? Sim. Porque isso acontece em qualquer língua, até na língua portuguesa, e enfim. E me fala uma coisa, né? É natural que a gente fale com as mãos, mas você acha que você aumentou um pouco mais o seu movimento durante suas falas por conta do curso? Com certeza. E às vezes eu me pego falando em português e fazendo alguns sinais aqui. Eu fico me segurando para... É natural.
Mas é muito interessante. Agora, às vezes, porque a gente aprendeu lá quando criança, junto com a Xuxa, de amor, naquela música onde ela faz, né, os gestos, né, da linguagem de sinal, a gente imagina que você tenha que escrever as palavras. Não, claro, cada palavra tem um movimento diferente. Isso. Tem uma expressão diferente. Na língua de sinais, nós falamos datilologia, né? Que é esse alfabeto. Então, a gente usa as mãos para representar o alfabeto. Então, A, B, C. Mas é meio difícil o surdo fazer muito esse uso. Então, por exemplo, esse alfabeto, essa datilologia, nós usamos mais quando os falantes não conhecem um sinal específico. E olha aí que interessante. Isso. Então, por exemplo, eu estou numa conversa, né, com um surdo e eu não sei um sinal, por exemplo, que nem a gente estava falando das variações. Se eu estou conversando com um surdo lá de São Paulo e ele me faz um sinal em que eu não conheço, ele vai tentar me explicar. Se mesmo assim eu não entender esse sinal, aí ele faz esse recurso da datilologia para me falar qual é aquela palavra. Ele vai soletrar, né? Isso, ele vai soletrar. Isso mesmo. Que interessante. E também é muito usado para nomes. Então, na língua de sinais, cada pessoa tem um sinal. Então, o surdo, ele te dá um sinal. Então, por exemplo, o meu nome é Eloá. Então, eu faço a soletração, Eloá. E o meu sinal que eu ganhei é esse, por causa das minhas sardas. Então, quando eu vou conversar com o surdo e vou me apresentar, eu faço o meu nome, soletro o meu nome e o meu sinal. Então, toda vez que ele vai conversar comigo, ele já faz o meu sinal. Ele não precisa me chamar pelo nome, pela soletração. Ele já faz o meu sinal. Ai, que interessante. E eu percebo que usa-se muita expressão também, Sim. né? Junto com os sinais, são várias expressões faciais. Isso faz parte da linguagem. Faz. Expressões, o uso do espaço, do corpo, porque, né? A gente não pode ficar comparando muito assim com a língua portuguesa, mas para o pessoal de casa entender, por exemplo, nós falantes do português oral, nós usamos as entonações, né? Então, para fazer uma pergunta, para fazer uma exclamação, a gente usa a nossa voz e intensifica, né? Se eu tô com uma dúvida, então eu faço oi. E aí a minha voz, ela aumenta ou ela diminui de tom. Em língua de sinais, a gente usa a expressão. Então, se eu não entendi, eu vou fazer a cara de que eu não entendi mesmo e eu vou franzir minha sobrancelha. E se eu entendi, eu vou dar um sorriso, eu vou balançar a cabeça. Então, o principal são as expressões faciais. Olha que interessante. Tem algumas curiosidades? Eu aprendi há um tempo atrás que assim é bonita. Isso. É isso? Isso. Assim é feio. Aqui, feio. Aqui? Isso. Assim? Isso. Então, bonita, feio. O que mais é curioso, assim, que você pode ensinar, assim, pra gente? Que é diferente? Que é diferente? Na língua de sinais nós temos perguntas retóricas. Então, nós usamos muito, assim, o como. E essa sobrancelha franzida. Não isso. pode pôr botox, viu? Porque senão não dá certo. Como? Ou o quê? Pra quê? Então, tem o uso dessas perguntas retóricas. A gente também tem o uso de classificadores. Então, por exemplo, isso pode ser carro. Isso pode ser moto. E o uso do espaço. Muita gente confunde, às vezes, mas você está fazendo um teatro? Não, é o uso do espaço, do corpo, das expressões, isso é muito importante. Que interessante, né, gente? Nós tínhamos algumas imagens, tem como colocar para a gente comentar um pouquinho cada uma delas aí? Olha aí. Então, bola. Aí, bola. Né, o ABC em libras. Numerais. É importante para quem, por exemplo, não é surdo e mudo e fala, falar junto, como você explicou, como, né? Porque eles acabam tendo também uma facilidade de leitura labial? Sim, muitos sim. Mas também temos aqueles casos em que
não adianta você usar os lábios porque eles não conhecem. Mas sim, é importante. Então, também existem esses marcadores. Então, se eu vou falar o como, eu posso fazer só assim, ó. Já ajuda. E, por exemplo, esse sinal, ele pode ser o que, quem. Então, se eu fizer com o meu lábio, então, quem já muda de o que. Então, a expressão, ela é importante. Então, fazer... usar os lábios também ajuda. Só a gente não pode só ficar assim, né? Oi, muito ar. Não, porque aí eles vão associando aquele movimento do lábio com os movimentos das mãos. E às vezes se tem uma conversa paralela, eles podem, sei lá, talvez até entender um pouco, né? Sim, e também tem muitos que aprendem a língua portuguesa, né? A língua portuguesa escrita como segunda língua. Então, acaba fazendo aquela junção da língua de sinais com a língua portuguesa. Então, acaba mesmo facilitando, às vezes, na conversa. Então, lá no curso, quando eu entrei, por exemplo, eu não sabia nada. E aí eu ficava, ai, como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar aquilo? E os professores olhavam bem nos meus lábios para tentar entender. Porque eles aprenderam a língua portuguesa escrita, então eles conhecem, né? As palavras e me ajudavam, me auxiliavam, falavam, entendi. Então me explicavam como que eu fazia aquele sinal em língua de sinais. E me fala uma coisa, é mais difícil para quem não nasceu surdo aprender? Para quem já nasceu dessa maneira? Bom, para quem a gente tem surdos que nascem em famílias ouvintes e nascem em famílias de surdo. Surdos a gente diz surdo puro, né? Que né, também não é muito certo falar assim, mas surdos que nascem em famílias de surdo. Eles vão crescer ali com pai, com mãe, tios e todo mundo usando essa língua, então é mais fácil. Agora, se é um surdo que nasce em família ouvinte e que os pais, por exemplo, não têm interesse pela língua, é muito mais complicado. Porque aí vai ficar nessa coisa de, tenta aqui ler meu lábio, vamos na fono. E a família às vezes acaba procurando outros meios que não são os melhores, né? Não vão adiantar. Sim, e aí a gente fala, por exemplo, um surdo que aprende língua de sinais tardiamente, ele acaba perdendo muitas coisas, né? Sim. Ele encontra outros meios de se comunicar, claro, mas acaba deixando muita coisa passar, né? Eloá, a gente não vai ensinar aqui, mas tem os palavrões também? Tem os palavrões. As aulas em língua de sinais são as melhores. Eu, meus amigos, todo mundo. Ai, como que eu falo isso em língua de sinais? Me ajuda. Agora vamos ensinar o pessoal de casa, para encerrar o programa de hoje, rumo ao Hexa. Podemos. Eu acho que para facilitar, a gente pode fazer assim, ó. Brasil. Força Brasil. Brasil. Primeiro vem o Brasil. Isso, Brasil. Força. Isso. Então, nós vamos encerrando por aqui. Lembra, vamos abrir a geral? Enquanto eu vou falando, a Eloá vai me traduzindo aqui. Interpretando. Vamos lá. Surpresa. Nós vamos encerrando por aqui, lembrando que tem reapresentação às 17h45 e segunda-feira programa ao vivo. Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Força Brasil. Vamos lá. Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.